Imagine acordar um dia e perceber que tudo ao seu redor está mudando, e não apenas política, econômica ou social, mas espiritualmente. Ou, na verdade, já está acontecendo, né? O mundo tem mudado numa velocidade espantosa. Essa, inclusive, é uma das causas da ansiedade epidêmica que enfrentamos em nossos dias. Há uma inquietação no ar. Mas antes de tudo, de avançarmos nesse assunto, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu espero que esteja tudo bem com você. O que para muitos é apenas o curso natural da vida, para outros é o cumprimento de profecias descritas há milhares de anos atrás e que podem facilmente ser encontradas nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nos fala que, quando perguntado pelos discípulos em Mateus 24 sobre os sinais que antecederiam sua vinda, Jesus Cristo foi claro e não deixou dúvidas. Ele nos alertou sobre o que deveríamos ficar de olho e como esses sinais serviriam como um alerta profético para que ninguém fosse pego de surpresa. Inclusive, ele deixou claro que deveríamos vigiar, pois o dia e a hora da sua volta ninguém saberia, apenas o Pai. Mas que aqueles sinais, eles sim, estariam visíveis a todos. E se eu te dissesse que os sinais do fim, um a um, já estão se cumprindo? O primeiro deles, deixado por Jesus, que falaremos, foi sua advertência quanto aos falsos profetas que viriam e fingiriam ser enviados de Deus. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Esses surgiriam nos finais dos tempos, usando a religião como um disfarce para manipulação, lucro e controle de quem acreditasse neles. Cristo falou que enganariam a muitos. E, de fato, vemos uma quantidade de pessoas que, inclusive, se autoproclamam como Messias ou líderes religiosos que, em vez de pregar sobre o amor de Cristo, provocam divisões espirituais. Nomes como David Koresh, Jim Jones e Henri Cristo, que se identificam como enviados de Deus, não são apenas nomes conhecidos que podem enganar. Com o advento da tecnologia e crescimento das redes sociais na internet, qualquer um pode se tornar profeta e alcançar um número inacreditável de pessoas, com milhares de seguidores, ouvindo o que esses ditos cristãos têm a dizer. Muitos fazem sinais milagrosos, curam, profetizam, mas tudo isso não é obra do Espírito Santo, e sim por engano, para seduzir os seguidores de Cristo. As próprias Escrituras já fizeram um alerta sobre o que esses falsos profetas conseguiriam realizar. Seriam sinais e prodígios utilizados como forma de provar que eram enviados por Deus, no intuito de enganar os eleitos. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Enganarão até os escolhidos. Mateus 24, 4 e 5, 11 e 24. O segundo sinal está descrito em Mateus 24, 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, nação contra nação, conflitos, bombas, tensão entre potências com ameaças de uso de armas nucleares, corrida armamentista. O planeta vive em angústia, a paz é frágil e as alianças inconstantes. São anos e anos de guerras que podem ser localizadas num pequeno espaço ou terem uma escala mundial. Desde as duas grandes guerras até por volta de 140 conflitos em que mais de 10 milhões de pessoas morreram e que aconteceram ao redor do globo. O mundo nunca mais conheceu uma paz que fosse duradoura. Todos os dias, acordamos com notícias sobre os terríveis conflitos que acometem tanto inocentes quanto culpados. Drones sobrevoam cidades e podem destruí-las completamente com o simples apertar de um botão, em uma sala a quilômetros de distância. Conflitos em diferentes continentes, de guerras entre vizinhos como Rússia e Ucrânia ou Israel e Afeganistão. Povos inteiros guiados pela ganância de poder e seus líderes que ameaçam nações, inclusive com o uso de armas nucleares. Jesus nos advertiu sobre esses conflitos e que eles seriam também como as dores do parto, que resultaria em um novo tempo, resultando em sua volta.
Terceiro sinal: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Ou seja, tremores serão cada vez mais frequentes e intensos. Nos últimos anos, vimos que a intensificação de desastres naturais vai além de terremotos. Vemos tsunamis, secas, tempestades devastadoras e alagamentos. O chão treme em locais nunca vistos. A terra lamenta. Os terremotos que atingiram Chile, Turquia, Haiti e Nepal tiveram consequências catastróficas. Há também a escassez de alimentos e a fome em massa, que sinalizam desequilíbrios sociais e climáticos. As três maiores crises de fome de que se tem notícia aconteceram a partir de 1921. Na Rússia, 1921 a 1933. Na China, entre 28 e 30. E em Bangladesh, de 1943 e também 44. Mais de 20 milhões de pessoas morreram em consequência delas. Hoje, ainda há um descontrole de crises humanitárias e aumento de insegurança alimentar global, seja no Sudão, no Iêmen ou em campos de refugiados. Crianças e adultos estão morrendo de inanição. Enquanto alguns desperdiçam, milhões estão sem ter o que comer e morrem de fome. Dos céus à terra, os alertas se multiplicam. E o quarto sinal se acha em Lucas 21, 11. Nele vemos a menção sobre pestes que seriam parte dos princípios das dores do parto espiritual. Nesse sentido, o século passado teve uma das maiores crises de doença da história. A gripe espanhola de 1918, que, segundo estimativas, 21 milhões de pessoas morreram. Recentemente, a pandemia global do Covid-19 deixou o mundo inteiro trancado dentro de casa por muitos meses. Em 2020, pois, também em alerta, ela pode ter sido apenas a primeira grande pandemia do nosso século. Hoje há inúmeras doenças que se espalham sem controle. Com alertas sobre epidemias de saúde devido a doenças como varíola dos macacos, dengue e outras resistentes a antibióticos. A medicina avança, mas as enfermidades também. Sinais visíveis de um mundo em colapso. O quinto sinal é o aumento da maldade e o esfriamento do amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. A injustiça e frieza entre as pessoas aumentariam, afastando a humanidade de Deus. Atualmente podemos observar como há um crescente individualismo, uma perda significativa de empatia pelo próximo. Vemos irmãos contra irmãos, pais abandonando ou cometendo crueldade contra os próprios filhos, vidas tiradas a troco de nada. São inúmeros os casos de violência gratuita, indiferença, crimes hediondos e uma cultura do ódio que provam que o amor tem esfriado. Sexto sinal: a perseguição aos cristãos. Em Mateus 24, 9, as Escrituras mencionam sobre a tribulação e perseguição que os seguidores de Cristo sofreriam como parte do princípio das dores. Haveria prisões, mortes e rejeição por causa do nome de Cristo. Hoje, os cristãos são perseguidos na Coreia do Norte, China, no Irã, na Nigéria e em várias outras partes do mundo. Muitos são presos injustamente, censurados e até mortos anualmente apenas por professarem uma crença em Jesus. E o mundo se cala, enquanto em várias regiões a fé cristã enfrenta o aumento da hostilidade. O sétimo sinal de que falaremos está descrito em Mateus 24, 29 e Lucas 21, de 25 a 26. E ele se refere aos sinais literais que aparecerão nos céus como alterações astronômicas que precederão a volta de Cristo. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, estrelas cairão do céu. Mateus 24, 29. Serão os eclipses solares e lunares, as chuvas de meteoros, auroras boreais em latitudes incomuns e alinhamentos planetários que podem ser vistos como presságios. Não apenas esses,
Há também a quem acredite em profecias de sinais cósmicos ainda mais dramáticos. O oitavo sinal seria a desordem moral e espiritual, que se assemelharia aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e não perceberam. Mateus 24, 38. Moralmente semelhante à época pré-diluviana, há uma corrupção generalizada, violência e chacota da santidade. Mesmo com tanta coisa ruim acontecendo, muitos seguem com uma vida normal, em busca de prazeres sem limite e fazendo escárnio da santidade. A decadência ética e o surgimento de heresias marcam essa fase descrita em Mateus 24, de 37 a 39, onde é descrito que, assim como naquela época de Noé, as pessoas estarão despreocupadas com o temor e o juízo de Deus. Hoje, vemos como a doutrina filosófica do hedonismo é pregada. A busca pelo prazer se tornou o principal objetivo da vida e a única forma de alcance da felicidade. E se a dor já é visível, mais ainda o engano espiritual. Onde está a promessa da sua vinda? Dessa forma, o nono sinal são os escarnecedores que zombarão de quem tem fé. O aumento ao desprezo da palavra de Deus está em 2 Pedro 3, 3 e 4, onde o discípulo descreve como eles irão debochar das profecias, dizendo que nada mudou. A sociedade implica com quem crê. A Bíblia é constantemente ridicularizada. Fazem piada com a fé, com a cruz e até com o próprio Jesus, mas tudo isso também foi profetizado. E o escárnio é apenas mais um sinal do fim. O 10º sinal complementa o anterior e fala da ascensão do homem do pecado, ou o filho da perdição. Ele se revela antes da volta de Cristo, por meio da apostasia religiosa e das heresias, e é descrito em 2 Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. É a profecia de que muitos se afastarão da verdadeira fé cristã, trocando os ensinamentos verdadeiros por fábulas e opiniões enganosas. Já vemos o relativismo teológico, igrejas que distorcem o evangelho e uma secularização crescente, além de cristãos culturais que substituem arrependimento por autoestima. O 11º sinal vem em contrapartida aos anteriores, pois, apesar de todo o desprezo que acontece quanto ao que os cristãos pregam, o evangelho seria pregado em todo o mundo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Mateus 24, 14. O retorno de Cristo está atrelado ao fato de que o evangelho precisa alcançar todas as nações. E o alcance global do evangelho hoje é inédito. A palavra está em todos os cantos, pregada, digitalizada. São milhares de traduções da Bíblia em centenas de línguas, transmissões de rádio, a possibilidade de evangelismo online e igrejas fazendo missões globais. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos e estamos cada vez mais perto de que toda a nação seja conhecedora do testemunho das Escrituras. O 12º sinal está implicado em ter Israel como um termômetro profético. Aprendei a parábola da figueira, nos ensinou Jesus. E enquanto há divergências quanto a isso, pois há religiões que acreditam que a Israel falada por Jesus se refere apenas a Israel espiritual e que nada teria a ver com o país. Outros acreditam que é o Israel físico, que é descrito pelo Mestre. Para nossa análise, vamos considerar o segundo caso, o que se refere à parábola da figueira descrita em Mateus 24, 32 a 34, e o florescimento de Israel como nação deve ser colocado como um marco profético. Vimos a restauração do Estado de Israel em 1948 e hoje Jerusalém volta a se tornar um centro de tensão global com o conflito no Oriente Médio. O renascimento de Israel
é o ponteiro do relógio profético. O 13º sinal, embora não explicado em Mateus, deriva da interpretação de Apocalipse 17 e Daniel 2, quando descrevem que existiriam estruturas políticas sólidas antes do mundo ruir. Impérios e alianças globais se formam. Temos a ONU, o Fórum de Davos e a Agenda 2030. No entanto, mesmo com a Organização das Nações Unidas, as suas tentativas de aliança de paz, tratados econômicos, cuidado com o meio ambiente e economia global, ainda há uma tensão constante entre esses blocos. É a consequência de um mundo que busca estabilidade sem Deus e de um sistema que se prepara para o cumprimento da próxima profecia, a ascensão de um único líder mundial. Já o 14º sinal, Apocalipse 13, fala sobre uma liderança global unificada. Com governo e religião únicos, pode-se preparar o caminho para o anticristo. O sistema do anticristo se formará a partir de uma liderança global que prometerá essa paz e unidade, mas a sua base será a opressão espiritual. Um sistema sem Cristo, onde todos serão obrigados a se curvar. Hoje já existem debates sobre a moeda única, nova ordem mundial, controle digital. Com isso, as alianças entre nações e crises espirituais aumentam. O 15º sinal é o da besta. Apocalipse 13 continua ainda a descrever nos versículos 16 e 17 sobre a marca do anticristo, que será carregada na testa e na mão direita das pessoas que o adorassem. Sem essa marca, não será possível comprar ou vender, sugerindo uma forma de controle e opressão. Entre os estudiosos religiosos há muita divergência sobre o que seria essa marca da besta, com muitos religiosos acreditando que a tecnologia serviria para esse propósito e estaria a serviço do controle humano. Temos o uso de chips, reconhecimento facial, biometria, sistemas globais de rastreamento. A infraestrutura já existe. A questão é, será que você será capaz de resistir? No 16º sinal, Jesus cita que logo antes do seu retorno, haveria um período de grande angústia para os que estiverem esperando. Uma tribulação mundial. Com tudo o que falamos aqui, podemos facilmente chegar à conclusão de que, com todas as guerras, fome e conflitos, além de todo o testemunho de apostasia, os cristãos verdadeiros não têm como não ficar angustiados, seja por empatia aos que sofrem, seja pelas perseguições. Mas o período descrito por Cristo é visto como um tempo de dor ainda mais intensa, um caos mundial, crise espiritual e política. Será um teste de fé como nunca visto. Por fim, o 17º sinal, descrito em Mateus 24, 30 e 31, diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão. E que após todos esses sinais se cumprirem, Cristo aparecerá visivelmente entre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Os mortos ouvirão a sua voz, os que crerem se alegrarão, os que zombarem temerão. Visível, poderoso, irrevogável, a consumação das profecias. É a esperança final do cristão, a volta gloriosa do Salvador, quando ele vier, não como cordeiro, e sim como um leão, para reunir os seus eleitos e julgar o mundo. Cada um desses 17 sinais é como um farol profético apontando para o grande encontro final. Não é para vivermos com medo, mas em vigilância e esperança. Quando virdes acontecer essas coisas, levantai a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas 21, 28. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a se preparar melhor para a volta do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.